Olá, você acabou de clicar num vídeo aí de uma pessoa que você nunca viu, um canal que você nunca viu provavelmente, e tá aqui assistindo, né? Espero que esteja, né, assistindo. Então, se você clicou aí, porque provavelmente você tem algum problema financeiro, né? Alguma questão aí na sua vida financeira que não tá bacana. Pelo menos é o que eu presumo, certo? Então, se você quer começar a resolver isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Nós ainda não nos conhecemos, mas provavelmente vamos nos conhecer daqui pra frente, beleza? Então, se você quer começar a resolver, como eu disse, já se inscreve aí no canal. O like você deixa lá pro final. Se serviu esse vídeo pra você, você deixa o like. Caso contrário, não. E deixa seu feedback aí, se possível, para que eu possa trazer melhores conteúdos aqui ou melhorar o conteúdo, enfim, para que a gente possa trabalhar em cima e, de repente, melhorar aí a qualidade do conteúdo entregue aqui, beleza? Bom, meu nome é Will, você provavelmente nunca me viu aqui. É literalmente o primeiro vídeo que eu coloco a minha cara aqui, a tapa, para falar a respeito desse assunto financeiro, né? Meu amigo Andrei me convidou para fazer esse canal em parceria com ele, né? É uma vontade antiga já, né? Um projeto antigo, mas que nunca saiu aí do papel, né? Se é que alguém ainda escreve alguma coisa no papel hoje em dia. Mas enfim, nunca saiu do papel e agora então finalmente esse projeto está saindo do papel. E seria muito bacana se a gente pudesse contar com a sua participação aí nessa trajetória, porque possivelmente muitas das coisas que nós vivemos aqui te ajude a resolver problemas financeiros e outros temas que vamos abordar aqui, certo? Mas falando então um pouco dessa parte financeira, eu tô aqui para trazer alguns assuntos ou alguns tópicos, né, alguns pontos importantes que me ajudaram muito a resolver a minha vida financeira, ou pelo menos a começar a resolver, né? Tudo tem um ponto de partida e o que funcionou para mim, eu vou compartilhar aqui com vocês e imagino que sirva para muita gente. No círculo de amigos, né, dos amigos próximos, eu já consegui também ajudar algumas pessoas com esses conceitos que eu vou passar aqui, então daí veio a ideia, né, de levar isso para mais pessoas, né? Se ajudou algumas pessoas, imagino que possa ajudar muito mais pessoas com o potencial que tem a internet e o YouTube de entregar conteúdo e levar isso a muito mais pessoas. Bom, então falando um pouco aí a respeito da parte financeira, é inerente a todo mundo, né? Todo mundo lida com dinheiro e tem que lidar com isso diariamente ou mensalmente, enfim, cada um tem uma forma de lidar com o seu dinheiro, mas é inevitável lidar com ele na sociedade que a gente vive. A gente precisa do dinheiro para tudo. Então vamos supor que você tenha um plano de negócio ou você quer fazer qualquer coisa aí na sua vida, comprar um carro, comprar uma casa, seja lá o que for, né? Você tem o desejo, né, o planejamento de fazer alguma coisa aí na sua vida que, obviamente, vai precisar de grana, né? Vai precisar de dinheiro em algum momento, ou posso até dizer que o dinheiro vai ser a base, né, ou determinante se você vai conseguir ou não executar esse plano. Então, nesse primeiro vídeo a respeito desse assunto, terão outros, claro, né, mais detalhados. Eu só quero apresentar os 3 primeiros passos que eu julgo importantes aí para resolver essa questão ou para começar a resolver sua vida financeira de fato. Então o primeiro passo do meu ponto de vista é você entender, né, e visualizar de fato quais são as suas fontes de renda, né? Quanto dinheiro de fato entra no seu bolso todo mês. Para quem é empregado lá via CLT, né, tem um registro em carteira, muitas vezes é mais fácil de visualizar isso, porque você tem um holerite lá detalhando tudo que entra lá na sua conta todo mês, né, o que é pago para você. Normalmente é assim. Então, nesses casos, fica bem mais fácil de visualizar, né? É um valor ali normalmente fixo ou muito próximo de ser fixo, né? Não oscila tanto, e isso é bem mais fácil de visualizar, então você já tem logo de cara ali quanto de dinheiro você tem disponível para passar o mês, certo? Agora tem alguns outros casos, né? Por exemplo, você é um microempreendedor aí, né? Tem um MEI, às vezes tem uma conta PJ aberta, enfim, e presta serviços, né, por conta, e tem uma renda variável, né? Às vezes entra dinheiro todo dia, às vezes você pega dinheiro em espécie, ou entra na conta PJ, entra na conta pessoa física e vira aquela bagunça, né? Você nem sabe mais o quanto de dinheiro entrou e onde ele está efetivamente. Então, nesse caso, talvez fique um pouco mais desafiador observar, né, ou calcular toda essa grana que entra aí na sua conta, né, que você gira aí todo mês ou toda semana, enfim, você determina aí o período, mas recomendo que seja mensal. Fica mais fácil de organizar a vida quando a gente pensa
passa em meses e não em semanas, certo? E menos ainda em dias, né? E aí fica complicado, viver um dia de cada vez ali financeiramente é complicado, né? Mas como a maioria dos ciclos financeiros, né, de contas e etc, são mensais, então é mais fácil você se adequar na questão ali mensal. Mas mesmo assim, nesses casos, ainda não é uma tarefa impossível, né? Claro, você vai precisar de algum meio de anotação ali, né? Não importa qual é o meio que você vai usar para fazer essas anotações. Tem gente que tem facilidade com o computador. Eu, por exemplo, não gosto de papel e caneta. O meu negócio é no computador, é uma planilha do Excel lá, detalhando. É a forma mais fácil, por um lado, porque ele apresenta, ele calcula muita coisa ali, você não precisa ficar fazendo conta. Mas você tem que ter algum domínio, né? Primeiro você tem que ter um computador ali à disposição. No celular é bem ruim usar uma planilha de Excel, bem limitado. Então você tem que ter um computador ali à disposição e algum conhecimento de Excel. Se você já tem um computador, recomendo que você estude um pouquinho ali do Excel, mas isso não pode ser impeditivo. Então se você não está afim de fazer no Excel, você tem que fazer mesmo que seja no papel ali, diariamente. Enfim, você tem que determinar um período ali, nesse caso, né, de uma pessoa MEI, por exemplo, que recebe dinheiro todo dia, o ideal é que ela anote todo dia o quanto de dinheiro ela recebeu, certo? Então mesmo que seja no papel e caneta aí, você deve anotar para você começar a ter o entendimento de quanto dinheiro entra de fato aí na sua conta. Então esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo de forma bem genérica, vou abordar ele melhor num próximo vídeo, claro, né? Como fazer isso, dar alguns exemplos de anotações, enfim. Mas de forma genérica seria isso, né? Você anotar toda a grana que entra na sua conta. Esse é o ponto de partida. Você tem que saber quanto dinheiro você ganha para saber o quanto dinheiro você pode gastar. Então o primeiro passo seria esse, entender todas as suas fontes de renda e o quanto dinheiro de fato entra no seu bolso todo mês. Certo? Então, antes de entrar no próximo tópico, né, já convido novamente a você se inscrever aí no canal, ativar o sininho para receber notificação do próximo vídeo, que talvez seja abordando já mais detalhadamente esse primeiro tópico, né, para ter uma sequência aí, uma estrutura, né, mais organizada de vídeos aí, uma linha de raciocínio mais coerente. Bom, então abordando o segundo passo já, seria basicamente a mesma coisa do primeiro, né? Você entender ali e organizar, só que agora não o que entra, né? O que sai, as suas despesas, né? Entender o quanto de dinheiro você precisa para passar o mês, né? Nesse passo tem algumas despesas que são mais óbvias, né? São mais fáceis de visualizar porque os valores são fixos, tipo um aluguel é um valor fixo, né? Às vezes conta de água, conta de luz tem um valor que flutua um pouco, mas eles normalmente seguem, né, um padrão. Internet tem valor fixo, celular normalmente tem um valor fixo, enfim, algumas despesas básicas têm os valores mais definidos, certo? E algumas outras despesas, como mercado, por exemplo, talvez flutuem um pouco mais, né? Mercado, lazer, aí começa a entrar algumas compras por impulso, né, que você às vezes nem sabe o quanto você gastou. Por exemplo, tem gente que não faz ideia de quanto gastou só em lanche, talvez, no mês, ou de Uber, por exemplo, que hoje em dia é um ofensor bem grande, né? Porque as pessoas usam Uber para quase qualquer coisa, né? Ficou muito fácil de usar esse meio de transporte e às vezes a pessoa gasta uma grana que ela nem percebe lá no mês, ela nem sabe mensurar o quanto tá indo embora ali só nesse item, né? Só em transporte, por exemplo. E aqui nesse tópico tem muita gente que erra na hora de identificar esses gastos. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Bom, vamos supor que você tá com dor de cabeça, vai lá na farmácia, compra um dipirona lá para resolver o seu problema ali de dor de cabeça, certo? Aí ali na fila do caixa mesmo você pega uma latinha de refrigerante, por exemplo, certo? E aí beleza, você vai lá, passa no caixa. O dipirona custa lá R$10, vamos supor, e a latinha de refrigerante custa lá R$5, certo? Até aí tudo ok, né? Pelo menos é o que parece, né? Mas enfim, aí você foi embora, tomou seu refrigerante lá, tomou seu remédio, enfim. Foi embora e acabou. Aí daqui a uma semana você vai ver lá na fatura do seu cartão, por exemplo, que tem lá R$15 da farmácia do seu João lá, por exemplo. Só que aí tem um problema. Nesse ato, quando você for ver, dificilmente você vai se lembrar o que você comprou lá. Talvez você nem se lembre da dipirona, quem dirá do refrigerante que você comprou lá na farmácia, certo? Só que aí você vai lá e anota esses R$15 como gasto de farmácia. Só que aí tem um equívoco, e é aí que está o erro, por exemplo, né? Porque só o dipirona, que de fato é um item de farmácia, né? Talvez o refrigerante você não precisasse comprar naquele momento e nada tem a ver com farmácia, efetivamente, né? Refrigerante você
pode comprar em qualquer lugar, ou a água também, né? A única coisa que você pode comprar só na farmácia é o dipirona, e provavelmente foi isso que te levou até a farmácia, não a lata de refrigerante. Então o erro, muitas vezes, está em identificar errado essas compras, né? Não é porque você comprou uma lata de refrigerante lá na farmácia que isso vai entrar como farmácia lá na discriminação da sua planilha, enfim, das suas anotações. Isso deve entrar em outro lugar. Eu acredito que uma lata de refrigerante, pelo menos a minha forma de observar, não é um item lá necessário, né? Que está relacionado com saúde ali, por exemplo, né? É lazer, talvez, nessa circunstância, uma compra por impulso, né? Os varejistas são muito bons em aproveitar, né, dessas compras por impulso. Não é à toa que lá na fila do supermercado tem aquele monte de coisinha ali de compra de impulso, chocolate, balinha, etc, salgadinho, aqueles refrigeradores com refrigerante, tudo ali para te induzir a uma compra por impulso. Eles sabem muito bem como aproveitar isso, e não é diferente na farmácia, ou seja, lá em qualquer lugar. A maioria dos lugares que a gente vai tem esses itens de compras por impulso, que você tá ali e você aproveita e pega, no posto de gasolina, lá na conveniência, em qualquer lugar praticamente tem itens, até em lojas de departamentos, por exemplo, lojas de coisas para casa, vai ter aquelas coisinhas ali pequenas na fila do caixa. Então praticamente todas as lojas têm esses itens aí, né, para aproveitar dessas compras por impulso. Então a maioria dos erros está nisso, né, em identificar qual que é a real necessidade, né, ou a categoria de fato, não relacionada a onde você está comprando, mas sim ao que você está comprando e o motivo pelo qual você está comprando. Vou dar um outro exemplo aqui a respeito do Uber, né, que eu falei no tópico anterior. Você coloca tudo que você gasta lá com o Uber como transporte. Só que existe uma parte desse transporte que é obrigatório, que você precisa às vezes do transporte para ir trabalhar ou para resolver alguma coisa, enfim, algo que não tem como você adiar. Você precisa daquele transporte naquele momento, certo? Seja ele Uber, ônibus ou qualquer outra coisa. Mas aí você vai sair num final de semana para ir no shopping e aí você coloca lá o seu transporte até o shopping na mesma categoria do seu transporte obrigatório. E não necessariamente pelo menos não na minha forma de entender. Enfim, eu tô aqui para compartilhar o meu pensamento, né? Você tem toda a liberdade de não concordar com ele, mas é assim que eu enxergo. Então, se você vai no shopping, do meu ponto de vista, já entra como lazer. O lazer não é só o que você vai gastar lá no shopping, por exemplo, para comer, para se divertir, enfim. O transporte até o shopping, o estacionamento, seja lá o que você gaste para ir até lá e para voltar, também está incluso nesse lazer, né? Todo o passeio, todo o gasto relacionado ao passeio está incluso nesse lazer, né? Nesse passeio aí de final de semana. Então, do meu ponto de vista, já é outra categoria, mesmo que seja transporte. O motivo pelo qual você está usando esse transporte é diferente. Então, do meu ponto de vista, é assim que a gente deve separar, assim que a gente deve começar a organizar a vida, porque dessa forma a gente começa a entender a importância e os pesos de cada coisa que a gente usa, né? Porque muitas vezes, né, as coisas elas podem ser usadas para uma infinidade de coisas. É tipo o transporte, como eu disse, né? Ele pode ser usado para uma infinidade de coisas, desde uma coisa que você precisa fazer, correr até o médico, ir trabalhar, até você só ficar dando voltas aí na cidade, ficar passeando na cidade. Então tem uma certa diferença nessas coisas, por exemplo, que usam do mesmo recurso. Então, na hora de discriminar isso, é importante você separar qual que é a sua motivação para fazer o uso desse recurso, certo? Então, como segunda parte seria essa, né? Você entender todos os custos que você tem. Tudo aquilo que você gastar, você ir anotando. Esse seria o segundo passo, né? E, de preferência, já ir anotando cada um ali na sua categoria, certo? Mas isso aqui é bem detalhado, né? Isso aqui é até mais complexo talvez do que o primeiro tópico, então também vai ter um vídeo ou mais vídeos detalhados a respeito dessa linha de pensamento para ficar mais claro, né? Para a gente ir desenhando um pouco melhor, né, esse pensamento. Então vai ficar para um próximo vídeo, né? Igual ao tópico anterior. Aqui eu só estou dando um resumo mesmo dos 3 pontos que eu julgo aí um passo a passo inicial para você começar a resolver a sua vida financeira, certo? E o terceiro ponto, que é aqui onde a coisa começa a fazer sentido, é você provisionar gastos. O que seria provisionar gastos? A partir do momento que você já entendeu, né, o quanto você ganha, você já entendeu o quanto você gasta e onde você está gastando esse dinheiro, depois que você já separou as devidas prioridades,
ali, né, o que é mais prioritário, tipo, você precisa pagar aluguel ou as despesas da sua casa, por exemplo, se você tem sua casa já, mas talvez você tenha que pagar um condomínio, enfim, mas não é só isso, né, tem água, luz, às vezes internet, né, se você tá me assistindo, certamente você tem um serviço de internet disponível, seja residencial ou no seu celular, por exemplo. Então tem algumas coisas ali que são mais básicas do que outras, né? Tem outras que não são tão prioritárias, que às vezes você não precisa daquilo para sobreviver necessariamente. E na parte de provisionar gastos, com base naquilo que você ganha, você vai determinar o quanto você pode gastar em cada área da sua vida. Tipo, vamos supor, você vai pegar os fixos primeiro lá e vai colocar lá água tanto, energia tanto, internet tanto, aluguel tanto, mercado tanto. Então você vai definir os limites. É claro que algumas coisas não são tão previsíveis assim, mas como eu disse lá no primeiro tópico, tipo, a conta de energia flutua. Então você não vai pegar o menor valor dos últimos meses para considerar. Você vai pegar um valor mais alto, né? Você vai arredondar para cima, digamos assim, né? Tipo, vamos supor, você tem uma média lá de R$200 de energia. Então, vamos supor, você tem uma média de R$200 lá, só que tem meses que vem, tipo, 220, porque fez mais frio, você usou o chuveiro mais quente, aí veio 220. Então, se você sabe que tem essa possibilidade, você não vai colocar 200 lá, você vai arredondar para cima, vai colocar lá uns 230, por exemplo, para você ter uma margem, certo? No consumo de energia e não passar apertado lá no final do mês, na hora de pagar as contas. Conta de água, a mesma coisa. Então, essas contas que tem uma oscilação, você vai jogar um pouquinho para cima. O mercado também é um outro ponto, né? Às vezes o mercado oscila muito o preço das coisas, etc. Eles vão tendendo para cima, né? Mas eles estão sempre ali oscilando, né? Tem uma certa flutuação que tende a alta, mas eles flutuam. Então, você vai colocar um limite ali para o que você pode gastar no mercado, por exemplo. E assim sucessivamente, com todas as outras coisas. Com lazer, com o seu serviço de streaming, com aquela roupa que você queria comprar, ou aquele lanche que você queria comer lá, aquela pizza do fim de semana, seja lá o que for, você vai determinar os gastos de acordo com o seu ganho. Vamos supor que você ganha lá 2 salários, vamos colocar aí R$2.800 lá. Então não tem como você provisionar R$3.000 de gasto, certo? A não ser que você fabrique esses R$200 para poder provisionar R$3.000 de gasto, né? Então as suas provisões precisam estar dentro do seu limite de ganho, certo? E aí, com base nisso, você vai começar a entender melhor até onde você pode ir em cada área ali da sua vida, né? Tanto nas questões básicas ali que você precisa sobreviver, quanto nas outras áreas ali que não são tão necessárias, né? Às vezes você pode cancelar aquele serviço de streaming que você não está assistindo, por exemplo, ou você pode deixar de comer uma pizza no mês, por exemplo, que talvez você não vá ter muita diferença, né? Mas não tem como você cortar imediatamente o seu aluguel. No entanto, tem como você dar um passo atrás, às vezes, né? Viver um pouco abaixo daquilo que você está vivendo hoje. Enfim, as nuances aqui são muitas, abre muito espaço para diálogo, né? Para trocar ideia, enfim, para a gente conversar a respeito disso. Então, isso também eu vou abordar melhor em vídeos futuros, né? Como que você pode adequar os seus gastos. Porque se você está assistindo aqui, se você está interessado nesse assunto, provavelmente você está enrolado na sua vida financeira. E se você está enrolado na sua vida financeira, algum problema aconteceu até aqui, certo? Provavelmente porque você está vivendo ou gastou mais do que você devia gastar, ou teve algum outro problema, né, de ter uma queda na renda, né, estar ganhando menos do que aquilo que você ganhava e não comportar mais ali o seu padrão de vida atual. Então te convido aí a se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro aí, ser notificado quando tiver um vídeo novo aqui.